Essa semana o S20 FE recebeu o Android 12 com a tão esperada One UI 4, e uma coisa que vem chamando a atenção são essa RAM Plus, memória virtual, 4 GB de memória a mais. Por exemplo, o meu S20 FE Snapdragon, ele tem 6 GB de memória RAM e agora tem mais 4, então são 10 GB de memória RAM. Será que isso aqui faz realmente diferença, essa memória RAM virtual? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Mas se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alexandre e esse é o canal TecnoUp. Se você não é inscrito aqui, então já se inscreve aqui no canal, porque hoje vamos falar disso aí, ó, memória RAM virtual, será que vale a pena? Isso já é uma coisa que está começando agora nos celulares, mas outros celulares, por exemplo, da Motorola, você consegue ir lá e ativar essa opção, né? Não são todos os modelos, obviamente, celulares Motorola, mas alguns mais novos aí você já consegue também colocar essa opção aí de otimização de memória, para você ter essa memória a mais. Eu já vou explicar como que funciona isso para vocês. E falar que isso já existe há muito tempo nos PCs. Por exemplo, o Windows, você já consegue fazer isso, alocar lá um espaço de memória do teu HD para funcionar como memória RAM. Tá, mas e aí, como que funciona essa RAM virtual no Android? Funciona assim, ó, digamos que você tem um celular aí com 64 GB de armazenamento, que é onde você grava, guarda os seus arquivos, e você tem 4 GB de memória RAM, que é a memória mais rápida, né? A memória randômica, que é onde quando você abre um aplicativo, ele vai para essa memória randômica, para você ter aquele acesso mais rápido, já que a memória de armazenamento, no caso 64, é uma memória mais lenta. Então digamos que você tem aí, né, um celular de 464 e você o sistema vai reservar 2 GB, né? Então você vai ficar com 2 GB de memória RAM virtual. Então dos teus 64 GB que você tinha, você vai ficar com 62 GB de armazenamento, e os 4 GB que você tinha de memória RAM vai aumentar para 6. Vai tirar 2 ali do armazenamento e vai colocar a memória randômica, que é uma memória mais rápida. Mas aí você vai me perguntar, né? Pô, mas essa memória randômica, a memória RAM mesmo, que já tem aqui, ela não é mais rápida que armazenamento? Sim, ela é mais rápida. Só que esses 2 GB ele vai ser usado no caso de precisar. Esgotou ali, você abriu muitos aplicativos ao mesmo tempo, chegou uma hora que o celular não tem mais espaço na memória RAM, ele vai jogar os aplicativos aí menos importantes para essa memória sobressalente, essa memória que está emprestando lá do armazenamento. Mas eles adicionaram essa memória RAM virtual aí, ela é realmente eficaz? Vai fazer diferença na realidade? Teu celular, teu S20 FE Snapdragon, por exemplo, ou teu outro celular Android da Motorola, enfim, da Xiaomi, que tem essa memória RAM virtual, quando você adiciona ela, teu celular vai ficar mais rápido? Aí que tá, não, você não vai ver nada praticamente de diferença drástica na utilização, porque dificilmente você vai precisar utilizar, principalmente aqui no S20 FE, dificilmente você vai precisar utilizar esses 4 GB de memória RAM extras, né, virtuais que estão ali. Tá aqui como se fosse uma reserva, né? Como se fosse aquele momento ali que uma caixa d'água, por exemplo, acabou a água, você ainda tem uma reserva para você usar de memória RAM. Mas pense que um celular hoje com 4 GB de memória RAM, ele é equivalente, assim, você consegue abrir, né, deixar aberto ali em segundo plano de 8 a 10 aplicativos regulares, você consegue deixar aberto. Então é difícil você precisar de mais, né? E o próprio Android hoje gerencia muito bem isso. Então, conforme ele vai precisando, né, de memória RAM, a memória RAM vai chegando no talo, né, que ele não tem mais espaço na memória RAM para armazenar arquivos lá, ele vai fechando aqueles aplicativos que são menos utilizados, que estão, né, que fazem tempo lá que estão mais parados, ele vai fechando. Então o próprio Android já gerencia bem isso. Então, bem na real, né, grande diferença, né, grande utilidade isso aqui não vai ter. Eu acho que até é algo legal, as empresas estão colocando, mas talvez seja mais aquela coisinha assim, tipo de marketing, sabe? Ontem mesmo na live, né, eu tava fazendo lá com o Bernardo e a gente tava conversando sobre isso, e ele falou que é isso, até aquela síndrome do vestiário, né? O meu é maior que o teu, o meu celular tem mais memória RAM que o teu. Hoje em dia, por exemplo, 6 GB de RAM, para a maioria aí das tarefas que você vai fazer, dos aplicativos que você vai deixar aberto em segundo plano, é o necessário.
Então, esses 4 GB a mais, só para dizer que ele tem 10 GB de memória RAM, é meio que um exagero. Você pega aí celulares, né, como por exemplo esses celulares aqui da Motorola, né, esse aqui, o Edge 20 Pro, ele tem 12 GB de memória RAM, o Moto G100 também tem 12 GB de memória RAM. Para que, né, que você vai precisar de memória virtual? Sem falar, né, que como eu já mencionei, a memória virtual ela é mais lenta porque ela fica no armazenamento lá do teu celular. Essa memória randômica, né, memória RAM, que ela fica fazer essa analogia assim, que a memória RAM ela vai funcionar, né, vai ficar de uma forma que você vai abrir ali pensa assim, você vai abrir o aplicativo, né, que está ali no teu memória de armazenamento, ele vai sair daqui, vai para essa memória RAM, que é uma memória mais rápida, e quando você for pegar esse aplicativo, puxar ele, você vai conseguir puxar ele muito mais rápido, porque ele já está alocado nessa memória RAM. Então essa é a função da memória RAM. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui para eu te mostrar. Eu estou atualmente aqui com o Instagram, e estou aqui também com o Twitter aberto, né? Que eu já abri eles estão abertos, estão lá, beleza? Estão na memória RAM, esses dois aplicativos aqui. Então o que acontece? Se eu for abrir, né? Vou tocar aqui no Instagram, olha que rápido que ele abriu, super rápido, porque ele está alocado nessa memória RAM, que é uma memória muito mais rápida, como eu falei, né? E agora, deixa eu fechar aqui e vamos abrir o Twitter, ó. Cliquei nele, abriu também muito rápido, porque ele também está alocado na memória RAM. Agora eu vou fechar tudo o que está lá alocado, olha aqui, ó, fechei, ó, nenhum aplicativo usado recentemente, então limpei todos os aplicativos que estão lá, certo? Vão agora só para vocês verem a diferença, a demora. Agora, quando eu for tocar aqui no Instagram para ele abrir, ele não vai mais pegar lá da memória RAM e vai pegar sim da memória lá do armazenamento, né? E vai jogar para a memória RAM. Mas olha, né? Ele vai abrir do zero o teu aplicativo. Então, olha a demora, né? Em comparação com antes, ó, toquei no Instagram. Pronto, agora carregou, né? Viu como ele demora bem mais, né, do que se ele já tivesse aberto ali. Ó, agora eu vou abrir de novo, ó como é rápido. Pronto, já abriu, instantâneo, né, quando está na memória RAM. Mesma coisa o Twitter, ó, vou abrir agora, ele vai demorar, ó. Carregou, abriu, certo? Agora que ele já está lá, ó, alocado aqui na memória RAM, agora quando eu vou abrir aqui, rapidinho. Então, para isso que serve a memória RAM. E como eu falei, né, de 4 GB de memória RAM, aí, que é o padrão, por exemplo, hoje, para os celulares, né, de 3 a 4 GB de memória RAM, os celulares mais básicos, você consegue usar aí de 8 a 10 aplicativos padrões. Então é difícil. E quando for chegar, né, como eu falei lá, o Android já inicia bem isso, quando você for precisar de sei lá, um 12º aplicativo e não tiver mais espaço ali na memória RAM para ele locar, ele vai fechar aquele aplicativo, vai matar, né, aquele aplicativo lá e fechar ele, que é um aplicativo que já está sendo pouco usado, que faz tempo que você não usa. Então por isso que eu falo, né, será que essa memória RAM ela é tão eficiente, é tão necessária? E você também deve estar se perguntando, né, e para jogos, né, eu aumentar essa memória RAM virtual vai melhorar o desempenho do meu jogo? E a resposta é não. Não vai adiantar, porque você vai, por exemplo, abrir, como eu falei, né, a memória RAM ela vai servir ali para deixar aqueles aplicativos que estão rodando em segundo plano, né? Só que se você precisar de mais desempenho, né, para um jogo, alguma coisa, o ideal é você realmente fechar ali o que você tem. E essa memória, como eu falei, virtual, ela é uma memória mais lenta, então ela não vai ser eficiente para um jogo, não vai mudar nada o desempenho do jogo. Então se você olha e pensa, pô, tem 10 GB agora, né, mais 4 GB aí de memória virtual, memória RAM virtual, legal, né, gostei, Samsung, parabéns, Motorola, né, enfim, outras Xiaomi aí, por colocar essa memória virtual. Para isso aí, para teu jogo, sinto lhe dizer, mas vai fazer diferença nenhuma. Mas é indicado, né, limpar a memória RAM ou ficar fechando esses aplicativos aí em segundo plano? É indicado fazer isso? Bom, vou dizer para você que tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem de você não deixar aplicativos ali abertos e limpar a memória do teu celular frequentemente, né, essas opções de otimização de memória, que você vai lá e fecha tudo o que tem aberto, ele vai, no caso fechado, vai ter menos ali aplicativos em segundo plano e vai, teoricamente, gastar menos bateria, né, menos bateria e com isso também prolongar mais aí
né, a tua bateria, né? A vida útil da tua bateria. Só que por outro lado, você vai, cada vez que você for abrir um aplicativo, ele vai demorar mais para ser carregado, né? Vai ser sempre ter aquela demora. Então aí fica a teu ver. Você tem essa vantagem e essa desvantagem. Fica o que você achar melhor para você. Eu confesso que eu tenho um toque, na verdade, de volta e meia abrir lá e fechar tudo, né? Fazer uma limpeza de memória. É um toque que eu faço às vezes sem perceber, mas que é algo que, pensando bem aí, eu acho que, né, no dia a dia não dá grandes coisas, não é necessário mais eu ficar fechando aplicativos, porque o próprio Android já faz esse gerenciamento aí. Ele já vê quando está sendo muito usado, né, vai tentar usar, alocar essa memória aí virtual, e se não usar, ele fecha. Bom, galera, então é isso. Eu espero que não tenha te decepcionado, né? Se você quiser, vai ser aquela coisa, como eu falei, né? Mais lá para você contar para os teus amiguinhos que o teu celular tem mais memória RAM do que o dele, mas é só para isso e nada mais. E se você, né, quiser saber um pouco mais sobre isso aí, eu tô deixando aqui embaixo um link aqui lá do site, tem um artigo também explicando melhor esses detalhes do que eu acabei de falar, né, aqui para você agora. E lembrando que também eu aqui no canal agora eu estou com um grupo de membros, então se quiser se tornar membro aqui, dá uma força aqui pro canal, é só R$ 1,99 por mês, e eu geralmente solto os vídeos antes aí para os membros do grupo. Você também tem lá os selos, né, para quando você quiser comentar, aparece lá e você dá um apoio aqui, uma moralzinha aqui para mim no canal, beleza? Valeu, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino e compartilhe. E deixa aquele comentário e tudo aquelas coisas lá que você já sabe. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!